Continência ao Amor conta a improvável história de amor entre um militar e uma militar. A gente não viu esse não, né? Né? Vamos lá. Continência ao Amor Acho que conta a não. improvável história de amor entre um militar e uma militante. É um filme muito fofo se você desligar o seu cérebro na hora de assistir, mas se você parar pra pensar um pouquinho, esse filme não tem sentido algum! E você provavelmente vai ficar com um pouco de raiva assim que você começar a prestar um pouquinho mais de atenção na história. Então, sem enrolações, vamos agora analisar esse filme. Cassandra Salazar, ou Cassie, é uma garçonete que trabalha num bar enquanto ela tenta realizar o seu grande sonho de se tornar uma cantora famosa. Mas as coisas começam a se complicar quando ela fica sem os seus remédios para diabetes, porque com o auxílio do governo que ela recebe, ela não consegue pagar por todas as dosagens necessárias. E aparentemente isso é bastante comum lá nos Estados Unidos, o capitalismo que deu certo. Cada vez mais diabéticos estão morrendo porque o remédio para diabetes é simplesmente mais de $500 por mês. Agora até eu tô pensando em ir pros Estados Unidos para ficar vendendo cartela de Tilenol. Acho que eu consigo tirar uns 5K fácil por mês. E para piorar a situação da Cassie, o aluguel dela também tá atrasado e a mãe dela começa a surtar quando ela fica sabendo da situação da filha. Why are you laughing? ¿Por qué te ríes? Tienes que tomar isso com seriedade. I feel like you're not taking this seriously. Eu só não sei porque que a mãe dela fala exatamente a mesma coisa duas vezes, só que uma vez em inglês e outra em espanhol. Uma aula de espanhol isso, cara. Ela esqueceu que tem legenda no filme. Numa noite, um grupo de militares vai até o bar onde a Cassie trabalha e lá ela encontra o Frank, seu amigo de infância, e o Luke, um amigo do Frank. Que apesar do risquinho na sobrancelha, é um militar bem típico, bem conservador, que provavelmente usa calcinha escondido. Ele e a Cassie logo de cara não se dão nem um pouco bem, eles já começam a discutir porque ele é muito militar e ela é muito militante. Quem que fala assim? Imagina o seu país ser invadido por um exército que há 5 minutos atrás estava, vamos lá arrebentar? Yeah! Que é isso? Você é um soldado ou a Hannah Montana? A gente tá prestes a invadir um país, Militares se intrometendo num conflito que a gente não tem absolutamente nada a ver, possivelmente morrer. E o melhor que você tem pra me falar é, vamos arrebentar? Yeah! Que mais que a gente vai fazer? Vai todo mundo colocar a mão no meio e falar qual é o time? Wildcats! Qual é o time? Wildcats! A gente vai falar que a verdadeira... Gente, eu tô falando isso já tem muito tempo, mas a gente vai assistir High School Musical nesta live. A gente vai passar por esse momento. Eu quero assistir High School Musical, mas eu preciso de uma desculpa. E vocês são minha desculpa. A guerra contra o Estado Islâmico foram os amigos que a gente fez pelo caminho. Só tem maluco nesse exército. E depois de quase desmaiar numa apresentação musical, a Cassie percebe que ela não vai sobreviver sem a insulina dela. Mas acabou o dinheiro pra comprar mais remédio. Então ela tem a ideia de ir até o seu amigo Frank e pedir para que ele se case com ela, porque as esposas de militares têm acesso a um plano de saúde melhor. Mas o Luke, que é colega de quarto do Frank, explica que eles poderiam ser investigados pela polícia por conta desse casamento repentino. E se descobrissem que eles casaram só pra receber auxílio do governo, eles poderiam ser presos. É uma decisão a se tomar. Morrer ou ser preso? Morrer, ser preso. Morrer ou ser preso. É tipo... Nunca vi High School Musical. Vamos assistir juntos. Por fraude. Imagina ser preso porque você queria receber um plano de saúde decente pra você não morrer de diabetes. Muito obrigado, governo, por proteger a gente desses criminosos. O Luke fica muito bravo de ouvir essa proposta da Cassie porque isso é fraude, aparentemente roubar o governo é errado, alguma coisa assim. Mas ele espera que ela faça o quê? Fique parada esperando ela morrer de diabetes? Nem é tão errado assim roubar o governo, é só reparação histórica. O governo roubou muito mais do que a gente conseguiria fisicamente roubar dele de volta. O país não vai quebrar porque essa menina roubou 2 vidrinhos de insulina. O que o governo gasta com pó, prostituta, remédio pra calvície, Viagra, dava pra todo mundo mergulhar na banheira de Nutella do Lucas Neto e ainda assim não morrer de diabetes. Mas o Frank também se recusa a se casar com ela porque ele tem namorada. Só que o Luke, depois de ter dado todo esse sermão na Cassie, lembra que ele também tá passando por um aperto. Ele tá devendo $15 mil pra um traficante. Ele é praticamente a Zendaya do Euforia. E ele tem que pagar essa dívida em 2 semanas antes que ele embarque numa missão
missão pro Iraque, ou senão o traficante vai ir atrás da família dele. Só pra contextualizar, o Luke é um ex-usuário de drogas. Ele parou de usar depois que ele entrou no exército, mas ele manteve o risquinho na sobrancelha pra mostrar que ele ainda é das ruas. Mas ele continua não parecendo das ruas, ele só parece um gay da Faz Smart nem Fit. sentido. E aí ele fala pro traficante que ele vai tentar se casar pra conseguir uns Esse é o benefícios do traficante? governo e conseguir pagar essa dívida de 15 mil dólares. Só que assim, o Luke é militar e o pai dele era policial. Eu não sei porque ele simplesmente não arrebenta todos os dentes do traficante até ele perdoar a dívida dele de 15 mil dólares. O que aconteceu com vamos arrebentar? Yeah! Ele já esqueceu a maior lição que ele aprendeu no exército? Então o Luke propõe pra Cassie que os dois se casem Que pra ela zoião conseguir bonito. acessar o plano de saúde dela e ele receber um bônus do governo e conseguir pagar a dívida dele. Só que ele não conta que ele tem uma dívida de 15 mil dólares de um traficante. Ele explica que eles vão ter que fingir muito bem, inventar uma ótima história, porque esse casamento é bastante suspeito. Eles vão estar muito alerta observando eles. Numa analogia atual, seria o equivalente a Bela e Belinha casar com Carlos Piloto. Enfim, eles se casam um dia antes da partida do pelotão pro Iraque. O Frank dá o anel dele que ele iria usar pra pedir a namorada dele em namoro pros dois usarem no casamento falso deles. Porque o imbecil do Luke simplesmente esqueceu que ele tinha que comprar uma aliança. Isso é o mínimo que você precisa pro seu casamento ter a singela chance de parecer legítimo. É o mesmo que você tentar passar por um Faria Limer e esquecer o seu patinete elétrico e a calça bege. E nenhum dos dois parece se esforçar muito pra tentar fazer esse casamento parecer real. Ela fica com uma cara de bosta a cerimônia inteira e eles começam a discutir Fica na assim. primeira oportunidade na frente do pelotão inteiro. Tem casal que consegue ficar 50 anos fingindo que se ama. Eles não conseguem ficar 5 minutos! São os piores caloteiros que eu já vi na minha vida. Daí eles passam a noite num motel onde eles praticam o coito sexual de verdade. No dia seguinte, ela se despede do Quê? Luke, que embarca pra sua coito sexual. Caloteiros que eu já vi na minha vida. Daí eles fingindo que se ama. Eles não conseguem ficar 5 minutos! Tem casal da cerimônia inteira e eles começam a discutir na primeira oportunidade na frente. Ficar 5 praticam o coito sexual. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eles não se conhecem. Eles vão se casar falsamente porque cada um ali tem um motivo que envolve medicamentos e dinheiro. Eles se casam, eles brigam, eles vão pro motel, eles transam. É isso. De verdade. No dia seguinte, ela se despede do Luke, que embarca para sua missão no Iraque. E ele avisa que a partir de agora vão começar a observar de pertinho tudo que os dois fizerem. Então os e-mails, as mensagens, as chamadas de vídeos vão ser todas vigiadas. Como todo bom web namoro, tem pelo menos 3 pessoas envolvidas no relacionamento. E no caso deles, são eles dois e o agente do governo que fica escutando a conversa deles. E imagina que merda de profissão que é do fiscal de web namoro. Você tem que ficar de madrugada vendo um cara se masturbar na webcam e anotando em ml a quantidade de fluidos corporais que saiu do cara pra ver se ele realmente estava apaixonado. Isso parece bastante desperdício de verba pública. Eu faço de graça. E pra manter a pose de esposa de militar, a Cassie pendura uma bandeira dos Estados Unidos do lado das bandeiras dela de Vidas Negras Importam e a bandeira LGBT. Hoje em dia isso é praticamente o equivalente Nem a você faz pendurar sentido. a bandeira do Lula e do Bolsonaro lado a lado. Então eles começam a web namorar, trocam mensagens, começam a fazer chamadas de vídeos enquanto o Luke tá lá no Iraque, tá todo o pelotão dele atrás vendo tudo. E a Cassie começa a escrever uma música inspirada nessa linda história de amor à distância. Essa música acaba ficando muito boa, ela começa a chamar a atenção de algumas gravadoras, até porque o web namoro tá super na moda, e ela é até convidada para se apresentar num festival de música indie. Mas quando tudo começa a finalmente dar muito certo pra Cassie, ela recebe um telefonema com a notícia de que o Luke foi atingido por uma mina terrestre e tá bem ferido. E eu sei lá porque essa mina terrestre tava no meio do deserto, no meio do nada. Não era um ponto de interesse. Quem que colocou aquilo lá? A chance de um camelo aleatório ter pisado O nela era diretor. muito alta. Pelo visto, o Luke levou muito a sério o lema do vamos arrebentar! Yeah! E acabou arrebentando a própria perna dele. Então a Cassie tenta encontrar o irmão do Luke, mas ela acaba encontrando o pai dele, que tem uma relação meio conturbada, meio afastada com o Luke. Porque o Luke ficou viciado em droga, roubou um carro do pai, bateu o carro e pediu dinheiro emprestado para um traficante para pagar o conserto do carro. E desde então ele não fala mais com o pai dele. E quando Então não é que ele tá devendo 15 mil de tanta droga que ele enfiou no cu dele. Não é isso. Ele tá devendo o traficante porque ele pediu dinheiro emprestado pro traficante. E aí eu te pergunto, por quê? Era só chegar pro pai e falar: pai, bate seu carro, aí sai correndo.
Quando o Luke é transferido para um hospital nos Estados Unidos, ele fica muito bravo com a Cassie por ter trazido o pai dele, porque além de tudo isso, o pai dele foi da polícia militar e ele investigava casos de fraudes no casamento como esse. Aí o Luke fala que eles não podem se divorciar agora, senão o pai dele vai começar a ficar desconfiado. Então ele propõe que eles fiquem juntos até ele voltar a andar, para então se divorciarem e o pai dele não desconfiar de nada. O que continua suspeito igual, na minha opinião. O que muda? Não muda o fato que você casou com uma menina aleatória que você conheceu num bar e odiou. O Luke também conta que o Frank morreu nessa mesma missão em que ele foi atingido pela mina terrestre e a Cassie fica muito arrasada. E o Frank é um... O Frank só participou do filme para morrer. É isso, ele estava lá para morrer. personagem muito simpático e que foi completamente desperdiçado nesse filme. Até mesmo a própria morte dele não tem propósito narrativo nenhum. É só algo que acontece, não desenvolve nada na trama a morte dele. É só uma parada muito triste que o filme colocou pra deixar a gente triste, talvez, sei lá, de forma completamente gratuita. Cara, e eu não entendo por que essa repórter do noticiário local tá numa tela verde pra falar da morte do Frank. Você tá literalmente na mesma cidade que ele. Por que vocês estão usando uma tela verde? Fingindo que vocês estão na frente da casa deles. Eles mandaram um repórter ir até a frente da casa do Frank tirar uma foto. E tipo, não é uma foto do Google Street View que eles pegaram. Realmente, alguém foi lá, tirou uma foto da frente da casa do Frank e eles gravaram numa tela verde fingindo que eles estavam ali na frente. Pelo menos estão respeitando o luto da família, né? Mas não se fazem mais jornalista enxerido igual antes. Agora tá todo mundo numa tela verde tal qual Treta News. Então o Luke e a Cassie começam a morar juntos pro pai dele não desconfiar de nada, mas a Cassie faz o Luke, que mal consegue ficar de pé sozinho, que tá com a perna toda arrebentada em carne viva, dormir no sofá. E ela ainda acha isso ruim, sendo que não é culpa dele que o imbecil barra gênio colocou uma mina terrestre no meio do nada. E a gente tem que lembrar que ela também tá se beneficiando desse casamento falso, não é um favor que ela tá fazendo pra ele. Essa situação tá sendo 1000 vezes pior pra ele do que pra ela. O cara não consegue andar sozinho, enquanto pra ela tá sendo um mero inconveniente de ter que conviver com o web namorado dela. E aliás, ela mal fica em casa, ela nem vai ver ele direito. Enfim, essa é a Cassie, a mulher que colou um adesivo de Seja Gentil no carro dela. Pelo visto, era um lembrete pra ela mesma. E a Cassie até adota um cachorro pro Luke, o que é bem questionável, porque primeiro ela não perguntou se ele queria um cachorro, e segundo porque o divórcio deles praticamente tem data marcada. E aí, o que vai acontecer com o cachorro depois que eles se separarem? O cachorro mal chegou e já vai ter que vivenciar a experiência traumática de ver os seus pais se separando. O Luke e a Cassie começam a ficar mais próximos e aos poucos começam a se apaixonar de verdade um pelo outro. Apesar deles serem um completo oposto um do outro, o que o calote une nada separa. Mas num dia alguém quebra uma janela e invade a casa da mãe da Cassie. E o Luke de muleta entra lá pra ver se o invasor ainda tava lá dentro. Eu não sei o que ele ia fazer se ele encontrasse alguém, mas tudo bem. E lá dentro ele recebe um telefonema do traficante assumindo responsabilidade pelo ato e avisando o Luke que se ele não pagar o que ele deve pro traficante, ele vai denunciar eles pra polícia pelo casamento fraudulento deles. Só que assim, se ele fizer isso, ele também vai ter que se entregar, porque as provas que ele tem contra o Luke envolvem o Luke estar devendo dinheiro pra um traficante de droga. Que sentido que faz um traficante ir até a polícia fazer uma denúncia? Eu acho que traficar droga e porte ilegal de armas é um crime um pouquinho mais grave do que casar sem amor. Isso é tipo alguém cometer um homicídio e até a polícia denunciar a vítima, porque no final ela errou o seu pronome. Qual crime você acha que vai pesar mais na balança? No dia seguinte, o Luke finalmente lembra da mais importante lição que ele aprendeu no exército e decide arrebentar o traficante e entrega pra ele o dinheiro que ele tava devendo. Agora, se ele tinha esse dinheiro o tempo todo, por que ele não entregou antes? Diante das constantes... De onde veio o dinheiro? Oi? ameaças do traficante de matar a família e a esposa dele. Mas chegando em casa, o Luke encontra a Cassie muito brava com ele, dizendo que o traficante apareceu novamente na casa da mãe dela, contando sobre o casamento falso e ameaçando a denunciar eles pra polícia. Por que ele fez isso? Ele já conseguiu o dinheiro dele e ele tomou uma surra do Luke que tava de muleta. Não parece uma boa ideia continuar mexendo com ele. E novamente, não tem como ele denunciar os dois sem ele se entregar também. Daí o Luke conta toda a história dele, que ele era viciado, ele tava devendo dinheiro pro traficante. A Cassie fica muito brava com ele por ele não ter contado isso desde o começo, e ela manda ele embora da casa dela e avisar a família dele que eles vão se divorciar. Mas naquela mesma noite o Luke é levado até a base militar por conta da denúncia feita pelo próprio traficante de que o casamento deles era fraudulento. Então, eu vim aqui, senhor policial,
Porque o que acontece? Eu sou traficante, mas calma. Esse não é o assunto. O Luke, ele comprava droguinhas na minha mão. E ele tá me devendo, só que aí ele resolveu me pagar e me enfiou a porrada. E eu estou triste com isso. O meu coração chora. Então eu estou vindo aqui dizer pra você que o Luke está casado falsamente. Pegue ele. Aí o traficante vira e vai embora. Qual que é o sentido disso? Tem um crime muito pior do que o meu. Eles se casaram sem amor. O traficante tá envolvido até o pescoço nisso. E não foi nenhuma denúncia anônima. O cara foi lá com o próprio RG dele registrar o boletim de ocorrência. Daí o pai do Luke liga pra Cassie avisando que vai ter uma investigação e o Aí ele chega lá na delegacia, aí tem uma foto do traficante atrás, assim, escrito procurado. Aí o traficante entrega o RG dele, aí o policial... E aí tá a foto, né, do traficante lá atrás. E o policial com o RG, e o traficante aqui. Aí o policial... E ignora. julgamento do caso deles. No dia do julgamento, eles fazem o Luke, que mal consegue ficar de pé, se levantar só pra mandar ele sentar de novo. É muita sacanagem. E acontece um negócio que me dá dor de cabeça só de lembrar. O Luke simplesmente assume 100% da culpa pelo casamento fraudulento, dizendo que ele coagiu a Cassie a se casar com ele, só pra ele receber benefício. Trouxa. Que otário. Gente, com todo respeito, mas a menina é uma pauzinha no cu. Eu botava no cu dela. Eu falava assim, olha só... Eu não tenho defeito, mas essa vagabunda... Brincadeira. Do governo. Peraí, vamos lá. Primeiro que não tem sentido nenhum o governo poder decidir qual casamento é legítimo e qual é fraudulento. O amor é muito subjetivo, não é uma métrica que você pode facilmente colocar numa balança pra decidir se o casal se amava ou não na hora do casamento. Segundo, o governo é muito mesquinho, chorando por umas migalhas de auxílio e benefício que eles dão pras famílias dos soldados, que estão indo se matar do outro lado do mundo enquanto eles cheiram pó no cóccix de um acompanhante do interior de Goiânia. Terceiro, e daí que eles se casaram só por causa do benefício? Isso não quer dizer que eles não se amam. E se eles não se amam, e daí? Um monte de emprego as pessoas só escolhem por conta do benefício e não porque o sonho da vida delas era ser auxiliar administrativo júnior na Parmalat. Quarto, não tem prova nenhuma que o casamento é fraudulento. A única prova que o traficante tem é uma mensagem que ele mesmo mandou pro Luke dizendo que ele recebeu o pagamento do Luke e falando pro Luke continuar fingindo o casamento. Isso não é evidência o suficiente. Não tem mensagem, não tem e-mail, não tem conversa nenhuma deles admitindo que o casamento era só pra receber auxílio do governo. Mas enfim, como o Luke é um grande jumento e o advogado dele é um inútil que não impediu ele de fazer isso, o Luke é condenado a uma sentença de 6 meses em regime... sei lá, ele cumpre pena na própria base militar. Tudo isso porque ele casou sem amor. E... o mais engraçado de toda essa história é que a Cassie fica só no cantinho dela sem falar um pio. Ela não pensa em nenhum momento, sei lá, talvez assumir um pouco da parcela da culpa dela nisso tudo, visto que ela tava bastante ciente do que o que ela tava fazendo era errado e que ela se beneficiou desse casamento tanto quanto o Luke. E o melhor de tudo, ela nem precisou ir pra guerra, ela ficou em casa realizando o grande sonho dela de ser uma grande cantora. Eu ia falar isso agora. O cara foi pra guerra e teve a perna explodida. E a mulher, ela não faz nada. Ela deixa o cara tomar no cu. Ah, não. Intancável. Dá um pouco de dó, porque o Luke só tomou no cu nesse filme. Do início ao fim. Sim. Ele quase perdeu a perna, ele viu o melhor amigo dele explodir na frente dele, dormiu no sofá por vários meses, teve que parar de correr, que era a coisa que ele mais amava fazer, vai ser expulso do exército e ainda vai em cana por 6 meses. Enquanto a Cassie teve os melhores meses da vida dela. Ela conseguiu um plano de saúde da hora, ficou super famosa, começou a viver o sonho dela de ser uma grande cantora. Ela foi convidada pra abrir o show do Florence and the Machine e ainda foi 100% inocentada no caso do casamento falso. Tem alguma coisa muito desbalanceada nessa relação. Parece que uma pessoa tá se ferrando bem mais que a outra nesse relacionamento. Daí no dia seguinte, depois da sua apresentação em Hollywood, a Cassie vai atrás do Luke pra se despedir dele e dizer que ela ama ele e que ela vai esperar por ele. Eu sinceramente mandava ela ir tomar no cu! Gente, que amor de merda. Eu falava pra ela assim, minha querida, pega o seu amor e enfia
Simplesmente deixou o cara assumir toda a culpa sozinho. Ele foi expulso do exército e ele vai ficar preso enquanto ele mal se recuperou da perna dele. E quando ele voltar, ele vai ter uma ficha suja e vai ser muito mais difícil de conseguir um emprego. Mas enfim, depois de 6 meses ele é solto, eles voltam a morar juntos e vivem felizes para sempre. Não. Esse filme... Vou falar um negócio pra vocês. Quando esse filme lançou, eu estava frequentando o Instagram todos os dias. E por algum motivo maluco, tava todo mundo falando sobre esse filme, sobre essa história de amor, sobre o casal que se ama, sobre... Ai, meu Deus, o amor é lindo e supera todas as barreiras. E eu fiquei tipo assim, gente, será que é isso mesmo? E tava todo mundo muito feliz, porque eu acho que essa mulher aí, ela é aquela atriz lá que fez Descendentes, ela realmente canta e tal, ela é ex-Disney e blá, blá, blá. E aí tava todo mundo assim, ai, porque continência ao amor? Ai, meu Deus, eu quero um romance desses e tal. Gente, que romance? Que romance? Cadê o romance que eu não vi? Não, alguém aqui viu? Não. Alguém aqui viu o romance? Porque eu não vi. Gente, não, surreal de maluco. Eu acho que ele nem tem o direito de explodir a perna dela. Sempre. E assim que termina Continência ao Amor. Não. Eu acho que a lição Tudo desse errado. filme é que se o sistema de saúde pública dos Estados Unidos fosse bom, essa história de amor linda jamais teria acontecido. Eu até diria que o verdadeiro sistema de saúde pública dos Estados Unidos foram os web namoros que a gente fez pelo caminho. E eu acho isso simplesmente lindo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um gostei se você gostou e se inscreve se você ainda não é inscrito. Muito provavelmente o próximo vídeo que eu vou fazer nesse canal é do 365 dias, parte 3. Então, se você ainda não... Ai, a gente tem que reassistir agora pra ir pro canal, né? Alegrinha. Aqui, a gente... Aqui, senhorita Bira, por falar nela.